Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. A nossa historinha de hoje é baseada no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem muito mais do que pardais. Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu. No Evangelho, a gente percebe que Deus fala para que nós não tenhamos medo, porque Ele está conosco. Isso me fez lembrar de uma história muito conhecida por alguns, mas que eu acho que cabe muito bem nesse nosso Evangelho de hoje. É sobre um guerreiro, é o rei Davi. Vamos conhecer? Há muito tempo atrás, o povo de Deus tinha um rei, Saul, mas ele não estava sendo um bom rei. Então Deus fez com que o profeta Samuel fosse procurar um outro rei para o seu povo, e que ele iria mostrar seu escolhido. Samuel, que era muito obediente a Deus, saiu com essa missão e foi parar na casa de um homem chamado Isaí, que tinha muitos filhos. Logo que chegou, viu um a um dos filhos de Isaí, mas nenhum Deus falou a seu coração ser o escolhido. Então ele perguntou a Isaí: "Estão todos aqui os teus filhos?" Isaí disse a ele que ainda tinha um filho caçula, mas que estava vigiando algumas ovelhas. Samuel pediu então que o chamasse. Os irmãos trouxeram um pequeno menino de nome Davi, e mesmo sendo ele o mais jovem, Deus tocou no coração de Samuel. E ele, sentindo o sinal de Deus, apontou como escolhido o pequeno menino. A partir daquele momento, o Espírito de Deus estava com ele. Davi também era músico e tocava harpa muito bem. E foi por causa dela que foi chamado a morar no palácio de Saul, pois quando tocava seu instrumento, o rei, que era muito nervoso, se acalmava. Naquele tempo, o povo de Deus tinha muitas guerras. Muitos povos queriam invadir a terra que Deus lhes havia confiado. Por isso, tinham que estar sempre vigilantes. Um desses povos era os filisteus, que tinha um grande guerreiro chamado Golias, um gigante, vestido com capacete de bronze, o corpo revestido de uma couraça pesadíssima, perneiras, uma lança também muito pesada, tendo na ponta uma enorme bola de ferro. Todos os dias, esse gigante ia à frente do seu exército e se dirigia ao exército do povo de Deus, dizendo que, se algum dos israelitas o enfrentasse, todo o exército venceria e fariam aos filisteus de escravos. Nenhum dos guerreiros israelitas se atrevia a enfrentar aquele gigante. Todos morriam de medo dele, e a cada dia o medo se tornava maior, e Golias se enchia de mais coragem. Seu tamanho diante do medo dos israelitas duplicava. Era realmente invencível, diziam eles. Mas
num desses dias em que o gigante estava proferindo insultos à tropa de Israel, Davi estava por lá. Tinha ido levar uns pães para seus irmãos mais velhos que lutavam ao lado do rei. E ouviu as ameaças de Golias. Foi ter com o rei Saul e falou que iria enfrentar o gigante, pois quando olhava as ovelhas de seu pai, se algum leão ou urso as ameaçasse, ele perseguia a fera e tirava de sua boca sua ovelha protegida. O rei, não tendo outra opção, deixou que Davi fosse ter com o gigante. Mas antes, mandou que se colocasse sobre ele a sua própria armadura, espada e escudo. Depois de todo equipado para a luta, ficando tudo muito pesado, o coitado do Davi não conseguia dar um passo sequer. Então, ele tirou toda aquela proteção, escolheu 5 pedrinhas lisas no riozinho e colocou na sua bolsa de pastor, saindo para enfrentar o gigante com o seu cajado. Golias, logo que o viu, frágil, com o cajado e sem nenhuma armadura, desprezou o pobre Davi, perguntando se ele era um cão para que viesse a ele com um cajado. E todos os filisteus riram de Davi, que, porém, respondeu a Golias: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das fileiras de Israel. Não é com a lança e a espada que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou em nossas mãos. Eu tenho a coragem que vem de Deus, não tenho medo de você. Golias então avançou contra Davi, que pegando uma das suas pedrinhas, arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu bem na fronte, e ele caiu ferido mortalmente. Davi pegou de sua própria espada e cortou-lhe a cabeça, fazendo com que todo o exército dos filisteus fugisse de medo daquele exército que tinha Deus à frente. E a exemplo do rei Davi, crianças, é assim que nós vamos enfrentar os filisteus que existem no nosso dia a dia. Que filisteus são esses? A raiva, a mentira, o egoísmo, a inveja. Mas sempre quando a gente usa as armas de Deus, que é o Evangelho, a gente consegue vencer a todos esses filisteus e proclamar a vitória do reino de Deus. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curte e compartilhe com o seu amiguinho. Vamos evangelizar levando a palavra de Deus a toda criatura. Até o nosso próximo vídeo!